Então, vamos começar. Bom, o assunto que eu escolhi é qual é a cara do seu medo aqui para estrear aqui no Instagram na live, né? Bom, eu tô para começar essa live já tem um mês, desde que começou esse isolamento, essa quarentena, e a gente fica com aquele medo, com aquele receio, a gente procrastina, a gente sabota, né? Mesmo eu que já tenho prática, rotina com TV, a gente fica sempre muito inseguro de fazer algo novo, algum movimento novo, né? Por mais que eu esteja acostumada a falar com a câmera e tal, a gente fica sempre inseguro com novidades, né? Com inovações. E eu arrisquei, eu disse, vamos lá, vamos começar. Eu sou toda ligada a luas também, eu disse lua nova. Vamos lá, vai ser hoje, marquei a data certinha pela numerologia também, que eu sou toda ligada. E eu disse, vamos começar nessa terça-feira, dia 28. E eu escolhi esse tema, qual a cara do seu medo? Não só pela situação atual que todos nós estamos vivendo, né? Oi, gente. Não só pela a situação atual que a gente está vivendo, que já traz esse medo natural para todos, né? Inevitável. Mas porque o medo é algo que produz o nosso ego, produz isso. É natural do ser humano. O medo, ele nos protege, ele nos dá a sobrevivência, né? Então ele é algo importante mesmo. Vocês conseguem imaginar a gente sem medo? O ser humano sem medo? Que caos não seria? Você imagina a gente entrando no mar, dirigindo, atravessando a rua, tipo, tudo, cortando uma cebolinha ali pra fazer uma janta. Qualquer coisa sem medo, discutindo numa relação, qualquer coisa sem medo, gente, seria uma tragédia, porque a gente não teria limites, a gente não teria cuidados, a gente não teria cautela. Então, oi Rafa! Então a gente não teria esses limites que são necessários, que nos protegem pela vida, pela nossa sobrevivência. Então o medo, ele é incrível quanto a isso. O problema é quando a gente deixa o medo tomar conta da gente. Quando a gente deixa o medo subir na nossa cabeça e deixar ele falar pela gente, né? Deixar ele nos paralisar. Oi, Tamara! Deixar ele nos paralisar. E aí isso é péssimo, porque a gente perde muita oportunidade na nossa vida, né? Tendo essa paralisia, esse bloqueio através do medo. Gente, eu vou dar umas olhadinhas pro lado, porque eu botei uns slides aqui pra me ajudar a não me perder, tá? Porque a pessoa fala pouco, né? Então eu preciso meio que de um cronograma pra passar isso de uma forma mais clara pra vocês, de início, meio e fim, tá? Oi, Marcinho! Então, vamos saber assim, qual é a primeira pergunta mesmo, é qual é a cara do seu medo, né? Tipo, tu tem medo de quê? Tu tem medo de altura, tu tem medo de morrer, tu tem medo de falar em público, tu tem medo de dirigir, tu tem medo de fracassar, tu tem medo de errar, tu tem medo do quê? Do que tu tem medo? Primeira coisa que a gente tem que ter a consciência do que a gente tem medo. Às vezes... Oi, Daisy! Às vezes a gente veio com medo já que nos percorre a vida inteira, né? E às vezes a gente tem medos pontuais. Por exemplo, agora desse momento de isolamento de Covid, a gente tem medo de pegar essa doença, a gente tem medo que nossos pais peguem, que nossos amigos. A gente fica com muito receio mesmo. Oi, oi! A gente fica com muito receio mesmo pelos outros, pela gente, pela saúde. Afinal de contas, é saúde, é vida, realmente é algo que nos apavora, né? E quando a gente liga a TV, vê os jornais, a internet, tudo isso nos aflora mais ainda, nos deixa muito mais à flor da pele. Eu não vou entrar muito nesse quesito de Covid, tá? Pra gente não causar polêmica. Mas realmente as mídias, quando eu vejo uma vez por semana só a TV, tá, gente? Telejornalismo, essas coisas assim. Eu sou jornalista de formação. Foi uma escolha minha não seguir na profissão, tá? Então, hoje em dia eu vejo uma vez por semana só, porque a questão é que tu desliga a TV, tu fica assustada, tu fica amedrontada, aquilo não faz bem pra tua cabeça. A gente não pode ficar ignorante, claro, é importante a gente estar por dentro dos dados, dos fatos, do que está acontecendo. Não tô dizendo pra vocês não ligarem a TV, mas tenham essa clareza também de quanto isso mexe com vocês, de quanto esse sentimento deixa vocês assoberbados, pesados, angustiados. Então tenham esse controle, sabe? De poder apertar o botão da TV, dizendo sim ou não e sabendo o que vocês vão ver. Isso vale pra tudo, tá? Pra redes sociais, pra livros, pra filmes, pra músicas que a gente escuta. Melodias e letras têm um grande poder sobre a gente também. A internet hoje em dia é um ótimo canal, mas o que a gente assiste, o que a gente lê, sabe? Que músicas a gente ouve?
que melodias, que letras, o que elas alimentam dentro da gente. A gente não é só o que a gente come, né, como se fala. A gente é também o que a gente ingere através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. Quem convive com a gente, né? Nesse momento de isolamento a gente não tá tendo convívio, muito convívio só com quem mora com a gente, né? A gente pode ter o convívio através da internet, do telefone, enfim, com nossos parentes, com os nossos amigos, através das redes sociais, enfim. Mas quem é que tá à nossa volta, que bem que nos faz, nos encoraja, nos amedronta. Os ambientes também, quando a gente está fora desse isolamento, onde é que a gente vai? Esses lugares nos fazem bem energeticamente ou não? Então isso tudo é para se pensar. E quando a gente enxerga a cara do nosso medo, como eu estava perguntando, quando a gente consegue definir exatamente qual é o nosso medo, a gente tem que entender da onde ele vem, tá? Se questionar principalmente, porque a mente é mentirosa, gente. Isso é um fato. Qualquer psiquiatra, psicólogo, qualquer pessoa que entenda sobre cérebro, sobre mente humana, sobre sistema nervoso, vai falar isso pra vocês. A nossa mente, ela é mentirosa. Nós temos um imaginário muito rico, muito vasto. Só que muitas vezes a gente não sabe usar esse imaginário ao nosso favor. E nós, seres humanos, já somos pessimistas de natureza. Então, muitas vezes a gente mesmo puxa o nosso tapete para baixo. A gente mesmo se amedronta. Então, se questione quando você sentir um medo. Esse medo, ele é real ou ele é imaginário? Pense bem. Normalmente o medo, ele é só do futuro. O medo não é do presente. Vamos raciocinar. Por exemplo, eu tenho medo que meus pais fiquem doentes do Covid. Olha, eu tenho medo que eles fiquem. Tá no futuro isso, tá? Eles falam, Rosana, mas eu tô sendo assaltada, por exemplo, eles têm uma arma na minha cabeça. Ok, o teu medo tá ali porque tu tá com a arma na cabeça. Mas na verdade, qual é o teu maior medo? É que ele te dê um tiro. Que ele te dê um tiro. Vocês entendem que o medo está ali no futuro? Ele não está no presente? Então, a gente tem que correlacionar tudo isso. O medo nada mais é... Oi, Rodrigo! O medo nada mais é do que um medo do futuro. Quando a gente está vivendo o presente, nesse momento agora que a gente está aqui tendo essa troca, vocês estão com algum tipo de medo? Do agora, por exemplo, eu estou amedrontando vocês de alguma forma? Vocês entendem isso, gente? Nos gatos, eles começam a dar um pequeno show, tá? Mas vamos lá. Vocês entendem que é o presente que a gente tem que viver, que a nossa mente ela acaba nos deixando viver mais o futuro, porque o futuro, ele nos parece que ele nos promete uma salvação, uma coisa mais gostosa de sair ali daquele nosso sufoco que a gente vive no presente. E o passado, ele nos traz a nossa identidade. Então a gente fica nesse meio de passado e futuro e não vive o presente. Viver o presente realmente não é uma coisa fácil de fazer, tá? Realmente não é. Existem alguns processos, algumas formas de a gente conseguir se conectar com o aqui e o agora. Mas com esse bombardeio de informações, de mídia que a gente tem, com as coisas que a gente fica fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, todo mundo muito multipotencial, a gente acaba perdendo esse foco de sentir o ar entrando, o ar saindo, de viver, sabe? Tu tá falando com uma pessoa, tu tá falando com ela e mexendo no celular. Tu não tá com a tua atenção integral a ela, por exemplo, sabe? Isso é outra coisa muito boa de se falar numa relação. Dê a sua atenção integral pra pessoa, tá? Faça isso é viver o presente, isso é estar agora, isso é ter respeito, é honrar a relação da pessoa contigo, tá? Então vamos trazer essa ideia da mente para o futuro, tá? Que a gente sempre vai pensar lá na frente, com medo. A procrastinação também é uma forma de medo do futuro. Com certeza, a procrastinação, ela nada mais é do que uma autossabotagem. Por exemplo, eu tenho medo do sucesso. Eu mesma vou me sabotar. Como? Procrastinando. É um bom exemplo para isso. Muito boa, Daisy. Pode ser que estamos no presente vivendo do medo do passado. Também. O medo, ele tem várias caras que eu vou explicar mais pra frente, que vem desde traumas, fobias, medos do futuro também, coisas assim. Vamos lá, vamos passar mais um pouquinho. Bom, a melhor forma da gente lidar com os medos é a busca do conhecimento dentro deste assunto que é muito vasto, tá? Que é a mente humana e o nosso medo, tá? E o processo de autoconhecimento. Outra coisa que eu acho importante destacar, eu estudo num centro universalista, tá? O que é um centro universalista? Ele acredita em todas as religiões e todas as formas de energia. Desde Reiki, desde Espiritismo, desde Wicca, desde astrologia. A gente acredita em tudo que é forma de energia, tá? A gente acredita que tudo isso tem uma força, tá? Perante a gente aqui como seres humanos encarnados, tá?
E eu aprendi lá que o guarda-chuva é o medo, o guarda-chuva, digamos, do mal, e o guarda-chuva do bom é o amor. Embaixo do medo a gente tem a tristeza, a gente tem o medo, a gente tem a angústia, a gente tem a procrastinação, a gente tem a raiva. Embaixo do amor a gente tem a alegria, a gente tem o carinho, a gente tem a fidelidade, a gente tem o sucesso. Só para explicar um pouquinho para vocês essa contextualização do medo, como ele realmente é um sentimento muito forte, muito dominador, tá? E como eu tava falando, a melhor forma de lidar com medo é buscando conhecimento dentro desse assunto e o autoconhecimento, gente. Para saber qual é a cara do teu medo, tu precisa saber quem tu é, tu precisa entender a tua história, de trás para frente, de frente para trás, entender todos os personagens que fizeram parte desse cenário da tua história e que fazem parte até agora, para tu ter clareza dos teus valores, dos teus pontos de melhoria, dos teus dons, dos teus talentos, das tuas histórias, do que aconteceu na tua vida, ao longo da tua vida até hoje, sabe? Para entender onde é que tá teu ponto fraco, onde é que estão teus traumas, as tuas fobias. Isso te traz clareza para enfrentar melhor, sabe? Tu precisa saber o que tem dentro da tua caixa de ferramentas, sabe? Como é que tu vai fazer uma obra sem saber que ferramentas tu tem para usar? Então, essa clareza é fundamental, tá? Como eu falei, os medos eles podem ser de algum trauma, pode ser de alguma fobia, pode ser de alguma paranoia ou até intuição, gente. A intuição todos nós seres humanos temos. Oi, Chay, oi, Roberta. Todos nós temos. E a gente desenvolve a nossa intuição com a nossa conexão do nosso eu superior, do nosso eu divino, tá? Como assim? Através de meditação, através de yoga, através de contato com a natureza, que a gente consegue buscar nosso contato de energia vital, sabe? De meditação, de mantras. Não sei se vocês estão escutando no fundo, mas tá rolando um mantrinha. Eu escuto muito mantra, me faz muito bem. Eu acho que é um processo de cura muito bacana de se fazer. Eu indico a todos fazerem isso, tá? Vamos lá. Os traumas e as fobias. Primeiramente, a gente precisa entender os nossos traumas e as nossas fobias. Por exemplo, sofri um acidente de carro lá quando eu era adolescente. Fiquei com um trauma. Eu não consigo dirigir, quando eu ando de carona eu fico toda apavorada, toda assustada e eu fico com medo, achando que sempre vai acontecer outro acidente. Vocês conseguem entender que isso é um trauma? Que ele vem lá do passado, mas ele tá botando pro futuro de novo, como eu disse? Que o medo sempre vai pro futuro? Mas ele tem um espelho lá do passado, porque aconteceu comigo. Então eu tenho uma memória ruim disso, porque meu cérebro gravou. As memórias que a gente tem com emoções negativas, o nosso cérebro grava muito mais. Isso é péssimo, né? Mas infelizmente isso é real, gente. Então a gente precisa entender que a gente precisa ressignificar algumas coisas na nossa vida. O que é ressignificar? É ver as nossas histórias, as nossas situações de vida por outros olhos, com outras perspectivas. Daí você me diz, mas como assim? Gente, a gente tem mania de ser dono da verdade, né? Quando a gente quebra essa verdade, quando a gente começa a ver que não existe uma verdade única, que existem milhares de possibilidades para um fato apenas que acontece com a gente, tudo fica mais leve, tudo fica mais simples. A gente consegue nos perdoar e perdoar o outro de uma forma muito mais simples. Porque existem milhares de possibilidades por um fato ocorrido, tá? Então entenda, se aconteceu aquele acidente de carro contigo, quem é que diz que vai acontecer de novo? Você consegue entender que aquilo foi um fato do passado? Que aconteceu no passado, isso não significa que vai acontecer de novo? Que é a sua mente, o seu ego que lhe avisa toda vez que tu chega perto de uma situação que se repete, de forma parecida no processo de algo de ruim que aconteceu lá, tá? Por exemplo, toda vez que tu entra num carro, tu vai pegar uma estrada, uma rua, tu tá fazendo o mesmo processo que tu fez antes de acontecer o acidente contigo lá no passado, tá? Ou, por exemplo, vamos citar outro exemplo para ficar mais fácil. Eu, por exemplo, eu já fui traída por 2 namorados e vi as 2 traições. Sim, acontece coisas da vida. E eu vou dizer que eu fiquei traumatizada só no início. Hoje em dia já passou, graças a Deus, porque ninguém merece levar um karma e um peso desse pra vida, né, minha gente? Então, a gente tem que seguir em frente e ressignificar isso. Como fazer isso? Ter um entendimento. Eu sei que foi do passado, eu sei que foram daquelas 2 pessoas que me traíram. No início a gente se sente culpada, dizendo, nossa, fui eu que falhei em alguma coisa, faltou alguma coisa na relação que eu não dei pra pessoa e a pessoa foi lá e buscou outra. Não. A pessoa que fez isso, ou ela tem desvio de caráter, ou tava faltando alguma coisa pra ela que eu nunca ia poder dar,
tá? Simplesmente ponto. Então, como quebrar esse trauma, né? Simplesmente entendendo que as pessoas são diferentes. Não significa que as pessoas que me traíram lá atrás, as pessoas que eu vou me relacionar no futuro, no presente, vão me trair, gente. E se me trair, pode acontecer. Isso é uma coisa fatídica, né? Tem coisas que a gente não pode impedir, que a gente não tem controle. Aliás, a gente não tem controle de nada, né? Se a gente tiver controle da nossa mente, eu digo, já é meio caminho andado. Já é maravilhoso, a gente já vai ser muito mais feliz, a gente já vai ser donos da nossa vida, assumir as rédeas da nossa vida, não vai deixar ninguém pilotando o nosso avião, não. E aí vai ser muito mais fácil, a gente vai saber onde chegar, a gente vai conseguir dar tchauzinho da janelinha do avião feliz, sem culpar o outro, tendo autorresponsabilidade. Então entenda que isso tudo é processo de mente, é na nossa cabeça. Se as pessoas me traíram, foi uma escolha delas. Vai sofrer, vai machucar? Vai, gente, se acontecer isso no futuro, não tô dizendo que não, mas eu tenho esse entendimento pra mim que eu não tenho culpa desse processo. Então esse medo não existe dentro de mim. Eu não vou dizer, não existe medo. A gente sempre fica com medinho porque faz parte da vida, como eu disse, né? Faz parte do nosso ego, faz parte da nossa sobrevivência. Agora, eu não trago isso como um processo negativo pra minha relação atual. Eu não fico em neuroses, eu não fico com paranoias, eu não fico com ciúmes, eu não fico mexendo no celular dele, eu não fico desconfiada. Quando, sinto alguma coisinha de ciúmes e eu vejo que não é uma coisa só minha, da minha pessoa, que eu vejo que pode ter tido alguma coisinha, algum climinha que rolou ali, eu vou ali e converso na hora certa, no local certo, da forma certa. Eu digo que tudo pode se dizer, mas sempre do jeitinho certo, né? Então é isso que eu quero colocar. Que tudo no que aconteceu no nosso passado e nos dá medo no futuro é só uma questão de olhar para aquela dor. Dói, gente, não adianta, isso é ressignificar, tá? Esse processo de autoconhecimento. Tu conseguir lá te projetar lá para aquele dia que aconteceu o acidente contigo, ou lá para aquele dia que aconteceu aquela traição contigo, e entender o que tu sentiu. Entender quais foram os sentimentos, as emoções e qual foi teu comportamento diante daquela situação. Como é que tu faz isso agora, no teu presente, para tu não ter medo disso no teu futuro? Tu vai ter que olhar isso com outros olhos, entender que isso foi um fato que aconteceu. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem que entender que a gente tem uma proteção, algo maior nos protegendo e que tudo que a gente pensa é vibração, a gente emana amor, a gente recebe amor. A gente sorri pra alguém, a gente recebe um sorriso de volta. Pelo menos é o natural da vida, vibração, né, gente? Então vamos trazer esse entendimento que as coisas do passado fiquem lá, pra não deixar as coisas pesadas agora. A vida já é tão difícil em tantas situações, né? Vamos trazer essa leveza pro presente. Vamos viver o presente que a própria palavra já diz, é um presente. Então vamos trazer essa leveza para esse medo, ele aparecer na hora que ele tem que aparecer como defesa, como proteção da nossa vida. Apenas isso, tá? E as fobias não deixam de ser diferente disso em relação aos traumas comparado aos traumas. Por exemplo, gente, eu tinha muita fobia de altura, tá? Eu ainda tenho um pouquinho. Muita fobia, assim, era uma coisa que eu não conseguia chegar numa varanda, atravessar uma ponte, aquelas altas, assim, com água mexendo embaixo. Meu Deus do céu, pensa numa pessoa que tremia que nem uma vara verde. Eu ficava desesperada, eu dizia, meu Deus do céu, não é possível. E tipo, eu não lembro de ter acontecido nada na minha infância, na minha adolescência, que eu tenha caído de algum lugar alto, ou me estabacado, enfim, eu não lembro mesmo. E eu, quando criança, eu lembro que eu brincava de escalar, eu era bem menininho, bem molequinho, eu subia em árvore, me jogava do balanço. Então isso foi uma coisa que eu cheguei mais pra frente, eu comecei a ter mais, depois de mais velha e tal. Como eu fiz? Eu acho que uma das coisas boas pra gente conseguir superar nossos medos é enfrentá-los, né? Nem sempre é fácil abraçar o leão, né? Como eu digo. Mas é preciso. Depois do leão, vira teu melhor amigo. E assim tu tem um aliado fortíssimo ao teu lado, né? As nossas sombras podem nos ajudar e muito. E o medo não deixa de ser uma das nossas sombras. O que eu fiz para superar esse medo? Eu morava no Rio de Janeiro e duas amigas minhas falaram que iam voar de asa delta. E elas falaram, vamos, Rô, vamos. Eu disse, guris, como é que eu vou voar de asa delta, gente? Eu sou a pessoa mais cagada do mundo pra voar de asa delta. Eu tenho pavor, eu subo na escada rolante já me tremendo, que é transparente do lado. Eu não consigo olhar pro lado, me dá vertigem, o meu corpo reage de uma forma muito louca, sabe? Eu não tenho controle, eu perco o controle, é uma fobia mesmo. E elas falaram, vamos lá, Rô, vai ser bom. Eu disse, tá, eu vou junto. E eu fui junto. E quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou voar, cara. Aquela vista linda do Rio de Janeiro, aquele contato, parece que eu tô tão perto de Deus, sabe? É tudo tão divino.
Eu disse, eu vou. Daí eu fui, filmagem, foto, também vamos registrar esse momento que eu não sei se vai se repetir, né? E eu peguei e fui, e tinha que correr, né? Ninguém te empurra, tu tem que correr, então tu tem que correr a favor do teu medo, é uma loucura. Foi uma superação e tanto, eu tenho muito orgulho mesmo, sabe? Então foi muito bom essa sensação. Na hora eu tremia que nem uma vara verde, mas quando eu desci, pousei, gente, foi uma sensação de vitória incrível, uma sensação de superação que não tem preço, só quem sabe o momento de superar os seus medos, as suas dores, os seus traumas, só quem sabe, só quem passou por isso sabe o que eu tô dizendo. É uma sensação indescritível. E eu perdi muito do meu medo, tá? Não tô 100% ainda tenho um pouquinho, mas tipo, eu chego em varanda tranquilo, subo escada rolante tranquilo, eu vou em elevador panorâmico tranquilo, eu ando do bondinho do lado do Pão de Açúcar tranquila. Então, tipo, coisas que eu não conseguia, eu consigo de boa. Meu próximo passo é pular de paraquedas. Se eu não morrer do coração, tá tudo certo, entendeu? Olha o medo, ó, se eu não morrer do coração. Tu viu que as coisas são muito automáticas? A gente cita exemplos e as coisas vão surgindo de forma automática. Vamos lá. O próximo, como eu disse, as fobias e os traumas a gente precisa ressignificar, né? Outra coisa que é bacana, assim, de pensar quanto ao medo é em relação à paranoia e à intuição, como eu tinha falado, né? O que seria a paranoia dentro da nossa mente, gente? A paranoia é quando, por exemplo, eu tô assistindo muita TV e tô vendo muita notícia aí do Covid, por exemplo, tá? Tô vendo um monte de coisa, tô vendo um monte de gente morrendo, tô vendo um monte de gente doente e eu começo com aquela coisa na minha cabeça, ai, porque eu vou morrer, porque eu vou ficar doente, ai, porque não sei o quê. E eu começo com aquela noia e daí eu, sei lá, chego pro meu namorado e falo, meu Deus, tô com uma angústia, um medo dentro do meu coração. Algo tá me apertando, me sufocando. Eu acho que eu vou morrer. Morrer do quê? Eu acho que eu vou morrer de Covid, de corona. Meu Deus do céu, eu acho que eu não vou sobreviver, que não sei o quê, que blá, porque eu já tive pneumonia e eu acho que eu vou morrer. Vocês conseguem entender o drama da pessoa, da mentalidade, como a gente com uma cabeça acelerada, uma cabeça perturbada, quando a gente não tem controle dos nossos pensamentos, quando a gente tem uma mente aceleradíssima, que tudo entra, a gente não tem filtro, a gente absorve e pega pra gente, absorve e pega pra gente. A gente não tem um parâmetro de filtros. Isso fica, isso é importante ficar, isso não. Isso eu vou pensar depois, vou botar numa gavetinha e vou pensar mais à frente. Isso eu vou pensar agora. Tu vê como a gente não consegue organizar a nossa mente? A gente precisa ter controle, gente. A gente não pode ser, sabe, um boi desgovernado, assim, levando uma carroça, tipo, na vida fora, sabe, passando por cima de tudo, de todos, inclusive da gente. Vamos pensar de uma forma mais racional. As emoções, elas são importantes, os sentimentos são importantes, mas a gente precisa racionalizar as nossas emoções. A gente precisa racionalizar os nossos sentimentos. Senão a gente vai viver a vida tipo ela louca, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí o medo, ele sempre vai aparecer. Porque a gente nunca sabe pra onde a gente tá indo daí, sabe? A gente nunca sabe. A gente tá sempre vivendo aquela coisa meio que tipo, vai levando. Então, a paranoia, ela funciona normalmente nas cabeças mais aceleradas. Todo mundo tem paranoia, tá? Não vai me dizer que não, porque todo mundo tem um momento, um processo, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. E tem gente que tem mais consciência disso também, tá? Normal. Mas e qual é a diferença da paranoia para a intuição? Como eu disse, a paranoia é de uma mente acelerada, de uma mente cheia de coisas, de confusões, com emaranhada, sabe? Imagina uma mantilinha emaranhada. Essa é a cabeça de uma pessoa que tá com uma paranoia. Agora, uma pessoa que tá com a intuição apurada, tá? Todos nós também somos intuitivos, tá? Todos nós temos essa conexão com o universo, com Deus, com a nossa força maior. Nós somos seres divinos, nós temos pedaços de Deus dentro da gente. Então, essa é uma questão de olhar para dentro e se conectar. Através de meditação, através de yoga, através de contato com a natureza, através de bons pensamentos, de não julgamento, seja mais curioso do que julgador, sabe? Tudo isso, parar de fofocar, tudo isso faz a gente ficar mais divino, um ser mais divino, menos terreno, mais leve, mais conectado com a nossa força divina. E isso nos faz ter a nossa janelinha do terceiro olho, tá? O Agna Chakra, de uma forma mais ampla, mais clara. A gente consegue ter isso, tipo, é como se o coração falasse mesmo. Sabe aquelas coisas como as pessoas falam, escuta a voz do teu coração? Essa é a voz do teu coração, sabe? Então, quando tu tem uma intuição, a tua mente tá limpa. Ela não tá, tipo, minada, que nem eu citei o exemplo da paranoia, sabe? Ela tá limpa, ela tá leve e chega uma mensagem. E provavelmente a situação vai acontecer logo depois. Eu não sei se algum de vocês já passaram por isso. É quase uma
uma premonição, né, eu digo, mas é aquela sensação, tipo, tu sente o sentimento, seja ruim ou seja bom, tá? Por isso que o medo às vezes também vem através da intuição. Às vezes a gente sente um medo, seja uma angústia, porque a angústia é muito ligada, né, em relação ao medo. E aquilo aperta teu peito, aquilo te angustia e tu não sabe o porquê. Às vezes vem o nome de uma pessoa, às vezes vem o trabalho, às vezes vem uma coisa e ali pra frente, 2, 3 dias, uma semana depois vem e acontece algo fatídico que tem totalmente correlação com o que tu intuiu, né? Então isso eu acho que tu pode ouvir, mas para ouvir isso, primeiro tu tem que te conhecer muito, tu tem que entrar nesses processos de olhar para dentro, entender que tu é um ser divino, entender que tu precisa realmente olhar para dentro, que tu precisa te escutar, mas tu precisa ter controle do que tu fala pra ti, né? Que isso é muito importante, porque se a gente ficar com a cabeça acelerada, a gente não tem controle da nossa mente. Então a nossa mente é uma coisa muito louca. Tipo, a gente pensa de tudo, é uma coisa desgovernada, desorganizada, que nem um armário bagunçado, que nem uma casa bagunçada. Não tem como raciocinar de forma limpa, de forma clara e fazer boas escolhas sem ter essa clareza. É como se estivesse tudo sujo, tudo bagunçado, né? Então, o amor próprio e a autoestima em relação ao medo, ele é um grande aliado, tá? Ele é um grande aliado. Por quê? Porque quando a gente tem amor próprio e autoestima, a gente tem um diálogo interno positivo. O que é um diálogo interno, Rossana? O diálogo interno é a nossa conversa com a gente mesmo. Muitas vezes a gente sai pensando de forma desgovernada, que tem até uma síndrome chamada, né? A síndrome do pensamento acelerado. Que a gente pensa de uma forma desgovernada, sem racionalizar, é como se nossa mente estivesse no modo automático. Então a gente já tem costumes, padrões de pensamento e a gente não consegue controlar isso. Então o medo ele aparece e a gente sente medo e a gente alimenta esse medo, a gente acredita nesse medo, a gente cria toda uma história, todo um contexto para aquele medo, de início, meio e fim. Por exemplo, de um acidente de carro, eu crio o início, meio e fim do acidente. Sabe? É uma coisa horrível. Então a gente precisa aprender a controlar o nosso diálogo interno. Saber o que a gente se alimenta, como eu disse. O que tu tá consumindo nas redes sociais. Que tipo de música tu tá ouvindo. Que tipo de livro tu lê. Que pessoas tu te relaciona. Tudo isso faz o que a gente é. Então é importante observar o que está nos nutrindo à volta para ter o que a gente tem dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. O que são os nossos pensamentos? Você é mais positiva ou mais negativa? Se a gente é mais negativa, a gente tem tendência a ter medo mesmo. Porque o nosso amor próprio tá lá embaixo. Por quê? A gente não acredita na gente. A gente tem insegurança pra caramba, a gente não tem autoconfiança, a gente não tem autonomia, a gente tem medo de mudar, a gente tem medo de ir pra frente, a gente tem medo de arriscar. Tudo nos dá medo. E todo medo pra esse tipo de pessoa que pensa dessa forma é paralisar. Vou ficar quietinha aqui na minha zona de conforto que tá tudo certo. Não vou perder nada, mas também não vai ganhar, minha filha. Tu entende? Que pra tudo isso tem que dar a cara a tapa. A gente precisa arriscar, sabe? A gente precisa arriscar. E deixa tudo isso, tipo, que verdade tu te conta, por exemplo, sabe? Eu sou incapaz de, sei lá, pegar o carro e dirigir, por exemplo, se tu tem medo de dirigir. Eu sou incapaz de pegar o carro e dirigir. Ok. Se tu diz que tu é incapaz, o teu cérebro, ele só obedece os teus comandos, tá? Se tu fala pra ele que tu é incapaz, é uma verdade. Se tu fala que tu é capaz, tu mudou a outra verdade. Agora ela se tornou essa mais forte, tá? Essa veio pro carro de frente. Então, quais são as verdades ou mentiras que tu te conta? Observa dentro do teu diálogo interno, tá? Controlar os teus pensamentos para não ser aquela bagunça. E esse processo de autoconhecimento que eu falei, ele é fundamental. Ninguém consegue se amar e ter uma autoestima, tá? Bem valorosa se ela não se conhece. Como é que tu vai amar algo que tu não conhece? Né? Como é que tu ama, por exemplo, sei lá, arroz doce? Como é que eu vou amar arroz doce? Eu nunca comi arroz doce, entendeu? Não é um amor, não é um gosto. Eu preciso experimentar, portanto eu preciso me conhecer. Quais são minhas habilidades, quais são os meus dons, quais são os meus talentos, quais são os valores que eu quero dentro do meu trabalho, quais são os valores que eu priorizo dentro da minha relação com a minha família, quais são os valores que eu priorizo com a relação dos meus amigos, quais são os valores que eu quero num relacionamento amoroso, sabe? Quais são os princípios que eu tenho dentro da minha casa, do meu lar, como eu trato o meu lar, como eu trato o meu templo, porque a nossa casa é um templo. Então a gente tem que cuidar esse cantinho dessa forma. Tudo isso pesa sim no nosso medo, na nossa autoconfiança. Pesa, tá? Pesa muito, gente. Isso é clareza, tá? Você vive seus sonhos ou os dos outros? Isso é muito bacana de trazer, tá? Porque eu vejo muitas pessoas, e eu também por muita parte da minha vida eu fiz isso, tá? Muitas vezes, da gente viver expectativas e sonhos dos outros, às vezes dos nossos pais, às vezes de um amigo, às vezes de um namorado.
a gente viver a expectativa deles e nos frustrar por não viver a nossa. Primeiro, porque não temos autoconhecimento, não sabemos o que queremos, não sabemos onde queremos chegar, tá? Segundo, porque a ideia que o outro apresenta parece que se encaixa dentro do teu perfil. E como tu não tem posicionamento crítico, como tu não tem clareza dos teus pensamentos, aquilo que o outro te diz te serve. E aí tu vai lá viver a vida que o outro plantou pra ti. E aí tu começa a te frustrar, e aí começa a te dar medo, e aí começa a te dar insegurança. E aí tu começa a entender, meu Deus, por que eu tô sentindo medo e insegurança se eu tô no caminho? Quem é que disse que tu tá no caminho? E aí quando tu descobre o teu propósito na vida, tua missão na vida, por que tu tá aqui na Terra, ou por que tu tá aqui como ser humano, aí tu para e pensa, meu Deus, eu sei lá, trabalhei 20 anos numa área, e agora eu vou ter que parar e vou ter que começar tudo de novo. Ai, que medo! Quem nunca, né? Então, o medo da mudança, gente, esse medo, ele é muito natural. Eu acho que eu posso dizer que esse é o medo raiz, né? O medo da mudança. Quem nunca? Gente, eu já fiz de tudo nessa vida. Eu sou jornalista formada, eu sou radialista, eu fui modelo durante 24 anos, eu trabalho com marketing digital, eu sou coach de relacionamento, eu sou instrutora de yoga. Gente, assim, eu fiz de tudo nessa vida. Então, tipo, eu sou muito boa pra falar em relação à mudança. Me mudei pro Rio de Janeiro com 21 anos por causa de um amor. Sabe, eu fiz grandes coisas na minha vida, assim, que me pediram coragem. E todas eu fui com medo. Todas eu tive medo. Todas a minha cabeça pensou, ai, se não der certo. Ai, tu vai trocar o certo pelo duvidoso. Ai, normal, é o diálogo interno da nossa cabeça. Entenda isso, ele vai te dizer isso, a mente é mentirosa. E o medo do futuro, a gente não tem como saber o que vai acontecer ali na frente. O futuro não existe. Entendeu? Você consegue entender que a única coisa que existe é o presente. Então a gente não tem como adivinhar. Então tudo isso é mentiroso, tudo isso é imaginário da nossa mente, que é normal do ser humano. O ser humano é muito imaginário. Pena que a gente não consegue usar essa imaginação toda, que o nosso cérebro é rico para fazer co-criar coisas na nossa vida, para pensar coisas boas e positivas, para fazer o bem muitas vezes. Muitas vezes a gente se envenena. E todas essas vezes aí que eu tive que arriscar, jogar tudo pra cima e tentar uma vida nova, tentar uma profissão nova, eu fui com muito medo, gente. Mas eu digo, a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é simplesmente você ir com medo. Vai com medo mesmo assim, sabe? Não tem outra forma, gente. O medo, ele não vai sumir, ele não vai desaparecer. Faz parte do nosso ego, do nosso cérebro, do nosso instinto de sobrevivência, como eu falei pra vocês. Ele não tem como sumir. Então é simplesmente o que tu fala pro teu medo. O que tu conversa com o teu medo? O que tu conversa pro que ele te diz dentro da tua mente, sabe? Tenha clareza disso. E aí vai ser mais fácil de enfrentar. E quando tu pegar e passar por esse medo e ver que a tua felicidade, a tua alegria, o teu sucesso estava ali, ó, atrás dele, tu vai rir, tu vai dizer, meu Deus, agora eu tô entendendo o sentido da vida. Sabe? Quando a gente começa a se arriscar, mas a lá louca, a gente começa a ver sim que a nossa alegria, o nosso sucesso, a nossa felicidade, o nosso caminho tá ali, atrás daquele medo que nos paralisou, que nos travou e que muitas vezes nos deixou por anos trancadas atrás dele, porque a gente não conseguia enxergar e nunca ia conseguir enxergar atrás dele, porque, como eu disse, o futuro, ele não existe, existe o presente. Então a dica que eu dou, arrisque, vai com medo mesmo, porque é assim que tu vai saber, senão tu vai viver uma vida de e se eu tivesse ido, e se eu tivesse trocado. Que é a coisa mais frustrante do que o IC? No budismo falam que o IC é sinônimo de infelicidade, que é sinônimo de frustração. E isso é um fato, gente. É um fato, porque é uma probabilidade, é uma possibilidade, entendeu? Que tu nunca vai saber. Só se tu tentar e arriscar agora. Se esse teu sonho ainda existe dentro de ti, se ele ainda faz sentido pra ti, tu quer arriscar agora. Aí tu vai saber o IC, sabe? Não vai te perguntar, e se eu tivesse tentado com 20 anos a menos? Não, né, gente? Não pensa nisso, as coisas acontecem dentro do seu tempo. Tudo tem um porquê. Todo mundo tem um processo, que nem a pipoca, né? Cada pipoquinha, cada milhozinho estoura no momento certo. Então acredite nisso, tá? Outra coisa importante em relação ao medo. A Daisy tinha falado ali em relação à autossabotagem, né? A procrastinação, que não deixa de ser uma autossabotagem, por exemplo. A procrastinação, eu vejo ela muito, muito forte, tá? Como autossabotagem pro sucesso. Será que a gente tem medo de fazer sucesso? Será que a gente tem medo do sucesso? Será que a gente não se sente merecedor do sucesso? O merecimento também é algo muito importante e ele vem aliado à autoestima e ao amor próprio.
aliadíssimo, sabe? Porque o merecimento é uma autoconsciência de tudo que tu plantou na tua vida, de todo o ser que tu é, iluminado e sombra, como todos nós, seres humanos são duais, assim como o nosso cérebro, o hemisfério direito, esquerdo, o bem e o mal, a luz e a sombra, tudo é dual. Então, a gente tem que entender sim que a gente é merecedor, largar as culpas e os medos que a gente trouxe junto com a gente e entender que faz parte do processo da vida, que a gente precisa realmente enfrentar, sabe? E que sim, a gente é merecedor de tudo que a gente quer nessa vida. E que sim, a gente é capaz de conquistar tudo que a gente quer na nossa vida. Como eu disse, o nosso cérebro, ele tá aqui para nos obedecer. Portanto, o que tu disser para ele vai ser uma verdade única. E se tu tiver disciplina e persistência, minha filha, tu chega até Marte. Tu chega onde tu quer, ninguém te para. Agora tu tem que ter persistência. Agora tu tem medo de fracassar? É um dos maiores medos do ser humano, fracassar e errar, né, gente? Mas, gente, a gente tá aqui pra fracassar e pra errar. Fracassa 10 vezes, acerta uma. Erra 500, acerta outra. Faz parte. Depois que tu tentar 1.600 vezes, como dizia meu professor de coaching, aí sim, aí tu pode desistir. 1.600 é um bom número, não acho? Então tente, não deixe o medo te dominar, não deixe o medo assumir a sua vida, as rédeas da sua vida. Passe na frente, assume, segura essa rédea aí desse medo. Segura. Se tu tem clareza de onde ele vem, por que que ele vem, por que que ele te assombra, tu sabe muito bem como segurar na mão desse leãozinho e levar ele contigo e montar em cima ainda. E eu te garanto, ele vai ser um grande aliado pra ti. Um grande aliado pra te dar feeling, intuição, na hora dos perigos, na hora que ele realmente tem que agir. Na tua sobrevivência, na tua intuição. Tenho certeza, tá? Então enfrenta esse medo. Como é que a gente pode se conhecer melhor, assim, tá? Como eu falei, tipo aqui, autoconhecimento é fundamental para isso, pra gente ter clareza nesses processos aí de medo, de onde veio, o que acontece, se é um trauma, se é uma fobia, se é uma piração de paranoia nossa, se é uma intuição, enfim, para ter essa clareza melhor é o processo do autoconhecimento, né? A gente pode se conhecer através de ferramentas de coaching, tá? Em processos de coaching, com terapias de todos os tipos, também ajudam muito a gente se conhecer. Yoga, meditação, kirtans, mantras, tá? Que são músicas devocionais. Ficar sozinha, gente. Quem não gosta de ficar sozinha tem que observar que tem um problema aí, tá? Se tu não gosta da tua companhia, nenhuma companhia vai ser suficiente pra ti. Observe. Amor próprio. E a terapia escrita, gente. Adoro a terapia escrita, sou super a favor. É uma terapia ótima. Como assim a terapia escrita, Rosana? Você vai pegar um papel e um lápis de preferência, tá? Porque o lápis vem da natureza, do grafite, da madeira. E tu vai escrever. Sei lá, tô num momento que eu quero brigar com meu namorado. Vamos botar um exemplo assim. E tô com medo me assombrando porque eu acho que ele vai acabar comigo. Ok, exemplo bobo, tá? Peguei, e não bobo pra muita gente, né? Gente, desculpa desmerecer aí. E tu vai pegar lá, tu vai pegar e vai começar a anotar. O que que tu tá sentindo? Quais são tuas emoções, tuas sensações físicas? O que que passa na tua cabeça? Ah, Rosana, mas eu vou pegar o papel e a caneta e escrevo muito mal. Gente, não é pra escrever uma dissertação pro Enem, tá? Nem pra fazer uma prova de vestibular. É simplesmente pra pegar e escrever. Deixa a tua mente falar como se fosse uma psicografia, assim, ó. Deixa a tua cabeça, teu coração externar aquilo no papel. Externa tudo. Ao invés de mandar uma mensagem no WhatsApp, brigar com a pessoa, ao invés de esbravejar, de ter um ataque impulsivo, tu pega e vai escrevendo. Escreve no papel. Escreve. Faz o mesmo processo com o teu medo. Eu tô com medo de entrar no mar. Por que eu tenho medo de entrar no mar? Aconteceu tal coisa comigo no passado, me afoguei, blá blá blá. O mar, ele é muito traiçoeiro, eu sinto o meu coração disparado, minhas mãos tremem, minhas pernas tremem. Coloca tudo pra fora, mas eu gosto muito do mar, ao mesmo tempo ele me passa uma calmaria, eu gostaria tanto de conseguir vencer esse medo. Escreve isso tudo no papel, escreve, tipo, baixa o santo, tá? Isso vai te ajudar muito a ter clareza, porque a nossa mente, como eu disse, ela parece um monte de linha emaranhada. A gente, eu tenho ideia, eu mais ou menos sei. Ok, mais ou menos a gente sabe, mais ou menos a gente tem ideia. Quando a gente coloca no papel, aquilo se abre como um mapa mental. E a gente tem muito mais clareza de quem a gente é, do que a gente está sentindo, como o nosso corpo físico reage, como as nossas emoções também estão oscilando, o que os pensamentos estão nos falando, ter controle. E aí depois que passou aquele momento ali que tu teve de, para e lê o papel e veja. E aí tu vai pensar, meu Deus, eu escrevi isso tudo, gente do céu.
E aí tu vai te observar. É uma ótima técnica, tá? De processo de autoconhecimento. A terapia escrita. Eu super indico, tá? Ela é maravilhosa. Além das outras técnicas que eu falei pra vocês, as terapias com psicólogos, psiquiatras, enfim. O processo de coach, a yoga, a meditação, o mantra, o ficar sozinha, se fazer companhia. Tudo isso vai te ajudar muito no processo de olhar pra dentro e saber quem tu é, tá? Com essa clareza toda. Então, eu digo sempre assim, quando a gente tá com medo, a gente ao mesmo tempo fala, mas eu quero ter sucesso, mas eu quero ter o meu amor de verdade, eu quero ter alegrias, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa grande com piscina, eu quero ter um carro do ano, eu quero, sei lá, ir pra África e ajudar as crianças. Ok, legal, bacana, isso é muito importante, a gente ter metas, ter sonhos, ter objetivos. Agora me diz uma coisa, se você sente medo de muita coisa, você acha que seu medo vai te deixar aí chegar num lugar desses? Você entende que você precisa ter clareza do que você sente? Pra tentar enfrentar esse medo, entender de onde ele veio. Ele veio lá da tua criação, de alguma coisa que aconteceu contigo na tua infância? Ele veio de algum trauma, de algum relacionamento teu que tu teve aí ao longo da tua vida? Como eu falei, por exemplo, o exemplo da traição, sabe? Daí tu tem trauma de traição, tu tem medo de ser traída, daí por isso tu não te relaciona com mais ninguém, né? Então, tenha clareza de tudo isso. É muito importante para entender de onde vem esses teus fantasminhas, essas tuas sombras. Vai facilitar muito a tua relação contigo e com o mundo. Quando a gente muda as nossas perspectivas, tudo muda à nossa volta. Eu escutei durante muito tempo isso e eu não acreditava, até eu mudar. E aí a gente volta de novo na relação a ser merecedora, né? Lá do amor próprio e da autoestima. O quanto tu te sente merecedora por tudo isso que tu almeja, por tudo isso que tu sonha, por tudo isso que tu quer. Então vamos sempre lembrar que tudo que a gente almeja, tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha, tá ali, ó, logo atrás do medo. Então vamos enfrentar esse medo, tá? Buscar as ferramentas, as metodologias, tudo certinho pra gente conseguir enfrentar isso de uma forma forte e conseguir ser forte no nosso dia a dia, tá? Porque realmente o medo tá pairando no ar nesse momento que a gente tá vivendo, né? Então, mais os nossos medos internos, esse medo que o universo inteiro vibra, é bastante carga para se levar. Então, vamos nos ajudar, buscando fazer essas ferramentas aí que eu citei para vocês, tá? Eu digo que a autonomia e a autoconfiança são dois pilares muito bons, muito fortes pra gente conseguir superar os nossos medos. Como eu disse, a gente vai com medo mesmo, tá? A coragem, ela não mata o nosso medo, né? Ela pega a mãozinha do medo e leva ele junto e vamos lá. Só que ela faz a gente se movimentar. Ela faz a gente sair daquela zona de conforto. Ai, tá tudo bem, não quero mudar, tenho medo da mudança, ou tenho medo do que vai acontecer, ou pode acontecer de novo o que aconteceu comigo no passado, ou pode acontecer o que o carinha da TV disse que aconteceu com outra pessoa. Então, tipo, esses medos vão nos bloqueando. E quando a gente tem a coragem, a gente pega na mãozinha do medo e leva ele pra onde a gente quer. A nossa mente é nosso maior guia, lembra disso, não esquece, tá? Então, autoconfiança e autonomia. Se você não acredita em você, quem mais vai acreditar? Então, amor próprio e autoestima na veia, gente. Dentro do coração de vocês e da cabeça de vocês, sabe? E daí vai dizer, eu não consigo, eu não tenho capacidade pra isso. Outra técnica muito boa, tá? Que eu gosto bastante, me ajuda muito a superar as coisas assim quando eu tô me sentindo insegura ou com medo de fazer um processo novo na minha vida. É botar no papel. Botar tudo que eu consegui na minha vida, sabe? Seja com um pequeno esforço ou com muito esforço. Não deixe ele menor ou maior e dê valor a isso pelo tamanho. Mas lembre-se do processo que você fez para conseguir ultrapassar esse medo e ser quem você é. E conquistar o que você conquistou. Lembre-se disso, lembre dessa sensação que você teve com medo de enfrentar tudo aquilo para conquistar aquilo que você queria tanto, que você sonhava. E você conseguiu ir com medo, sabe? Com medo de errar, com medo de fracassar, com medo de passar vergonha, com medo de ser rejeitada, com medo de ser traída, com medo de sofrer um acidente, sabe? Todos esses medos aí que nos assolam, com medo do novo. Tudo isso que você conseguiu superar, coloca no papel. Todas as suas vitórias, todas as suas conquistas, coloca, lista. Se preciso, coloca o ano que você conseguiu, se você conseguir lembrar. Se você quiser, você guarda essa folhinha e toda vez que você sentir medo, você olha pra essa folhinha e vê, olha tudo que eu consegui na minha vida, eu nem lembrava disso. Por isso que eu disse a terapia da escrita.
E aí você vai ter consciência de todas as vitórias que você teve. E comemore. Avise para o seu cérebro. Avise para o seu amor próprio que você merece um brinde, que você merece uma comemoração por cada vitória, cada conquista, independente do tamanho que ela seja. Porque você conseguiu, você pulou essa barreira do medo, você conseguiu vencer seu diálogo interno, que muitas vezes é negativo, conseguiu virar o jogo e transformar ele em positivo e se sentir merecedora de receber aquele prêmio lá no final do medo, sabe? Então comemore, vibre por isso. Outra coisa também legal de fazer, além dessa das conquistas, é a linha do tempo da gratidão. Essa é uma ferramenta que eu uso bastante também no meu processo de coaching com meus coaches. É a questão de tu pegar e fazer uma linha do tempo com todos os anos e agradecer até o ano atual, tudo que tu ganha, tudo que tu é grata. Teu nascimento, ganhei uma bicicleta quando eu tinha 10 anos, sei lá, o meu aniversário de 15 anos, uma viagem tal, eu ter passado de ano quase rodado e passei, sabe, todas essas coisinhas assim, meu primeiro namorado, ser grata por tudo isso também te traz uma sensação de gratidão. E a gratidão não tem medo que resista, entendeu? Não tenha medo que resista. Quando tu sentir medo, lembre de algo que tu conquistou, lembre de algo que tu é grata. Não tem medo que resista a isso, isso te mostra que tem algo maior perto da gente, nos regindo, nos cuidando. E que sim, que nós somos seres divinos, que a gente sabe o melhor caminho pra gente. Confie, não fique escutando muito na sua mente, observe a sua mente, observe seu diálogo interno. Veja se você não está se contando muita mentira. Seja mais positiva, observe o que você consome, seja de vídeos, de livros, de notícias. Veja o que você consome, observe quem você convive, tá? Tudo isso vai te fazer um ser humano melhor, um ser humano com mais autocontrole da sua mente, com mais consciência de quem você é, com melhores escolhas, com escolhas mais assertivas. E se você errar, fracassar, meu bem, tá tudo bem. A vida é pra isso, a gente não tá aqui pra ser perfeita, não. A perfeição é algo ilusório, é lúdico, isso não existe. Isso tá longe de existir. A gente tem que correr atrás, sim, mesmo com medo, tá? Porque a coragem, como eu disse, pega a mãozinha do medo e vai. E correr atrás do que quer. E põe na tua cabeça que tu vai conseguir. Lembra que eu disse? Conta pro teu cérebro. Fala o que tu quer. E ele vai te obedecer. Ele vai dizer que é uma verdade. E faça por isso. Planeja. Tipo, eu não gosto de fazer as coisas impossíveis. Tudo bem. Não tá mais feliz no teu emprego, por exemplo? Ok, não tô dizendo pra tu largar o emprego agora. Mas te planeja. Faz um planejamento, faz um estudo de campo, vê as possibilidades, vê quanto ganha um profissional dentro da área nova que tu quer ir. Estuda, planeja. Vai com medo, vai mesmo com medo. A gente tá aqui pra viver. Pensa em quanta coisa linda a gente deixa de viver por causa do medo. O medo nos paralisa, o medo nos bloqueia, o medo nos conta um monte de mentira, o medo nos apavora. Então, escute seu coração. Deus não é medo, a gente não é medo, tá? A natureza não é medo. As pessoas que te amam não são medo. Se está numa relação que te dá medo, observe que amor não é medo, não é sofrimento. Amor é carinho, amor é troca, amor é fidelidade, amor é crescer junto, evoluir junto. Amor é ouvido, amor é ombro. É beijo na boca de língua, sim, porque isso tem que ter. Reflita, olhe pra dentro. Olhe pra dentro. Pare de procurar por fora. Quanto mais fora a gente procura, mais a gente se frustra. E mais medo dá. Sabe que tem uma luz bem brilhante dentro de ti. E lá estão todas as respostas. Por exemplo, o processo de coaching nada mais é do que a gente fazer perguntas. Porque as respostas estão dentro da gente. A gente não induz a nada. A gente não sugere nada. A gente só pergunta. E as respostas vão vindo. Vão vindo. Vão vindo. Com uma clareza incrível. Tá? Desejo para vocês muita coragem. Muita coragem nesse momento, que não tá fácil. Mas vai passar. Coragem, amor. Amor sempre, tá? Obrigada. Um beijo.